A assistência social no Brasil, no contexto da pandemia da Covid-19, a desigualdade social e o coronavírus. Diante da maior crise sanitária da época, é evidente que as consequências da Covid-19 são agravadas quando a questão é de raça, cor, renda, localização e até mesmo gênero. As condições precárias de vida que a maioria das famílias brasileiras vivem é o fator principal da disseminação do vírus, principalmente em áreas periféricas. A Organização Mundial de Saúde recomenda a higienização adequada das mãos, o uso de máscara e o isolamento social, porém, acaba por se tornar impossível quando não se tem acesso nem ao básico. Ampliar a atenção no campo da proteção social em base nas condições de vida dos indivíduos, distribuindo alimentos, kits de higiene básica e limpeza para famílias em situações vulneráveis e até mesmo aumentar benefícios dos programas sociais são campos necessários no enfrentamento à pandemia. A extrema pobreza, a falta de saneamento básico, água potável e falta de privilégio de realização da quarentena em razão do trabalho e utilização de transportes públicos lotados é de fato um ponto crucial no quantitativo de mortes de famílias vulneráveis, assim como aponta análises. Sistema Único da Assistência Social e a linha de frente. A assistência social e o atendimento à população em situação de vulnerabilidade está entre os serviços considerados essenciais, conforme o Decreto Presidencial número 10.282 de 2020. Com a situação de emergência pública de caráter internacional, se fez necessário seguir uma série de normatizações para a organização e suporte de estados e municípios do país na condução de benefícios e rede socioassistencial. A organização dos serviços se dá em função de níveis de proteção social. A proteção social básica, que consiste em profissionais que atuam no CRAS, e a proteção social especial, que engloba serviços que podem ser de média complexidade, comumente executados pelo CREAS, e alta complexidade, que compreende serviços que envolvem um aparato institucional mais complexo, como serviços de proteção em situações de calamidades públicas e de emergência. Desde a chegada do governo de extrema-direita, o processo de desmonte do SUAS se intensificou. Com a crise sanitária, os ataques à institucionalidade, o desfinanciamento contínuo, o aumento da pobreza, do desemprego, do trabalho precário, das perdas de direitos trabalhistas e da proteção social relacionada ao emprego, é extremamente provável que o colapso do SUAS aconteça, visto que o cenário da pandemia traz o agravamento das condições de vida das camadas mais empobrecidas e precarizadas. O trabalho do assistente social e sua instrumentalidade no SUAS foi afetado de forma direta com as condições de trabalho que os profissionais foram submetidos, tanto fisicamente como também psicologicamente. O cenário da pandemia da Covid-19 trouxe diversas inseguranças no âmbito da atuação dos assistentes sociais, que se viram frente ao medo de contágio e de disseminação do vírus a outras pessoas, além de dificuldades de atendimento. Os impactos sociais e econômicos advindo do cenário da pandemia. A pandemia da Covid-19 vem causando impactos em escala global, tanto sociais quanto econômicos. Com isso, foi necessária uma intervenção governamental, devido ao grande número de infectados. Adotaram-se medidas restritivas, como o fechamento de alguns estabelecimentos considerados não essenciais e o lockdown como objetivo de conter o vírus. Todavia, seguindo a perspectiva marxista, é possível compreender que, por mais que as condições de paralisação econômica ocasionado pela contenção da pandemia sejam um catalisador de crises, desse modo, é uma causa fundamental, podendo ser localizada nas contradições da produção e valorização do valor na sociabilidade regida pela linha de acumulação capitalista. Com esse viés, houve uma queda gradativa na economia. Diversas famílias sofreram com uma perda de renda mensal, principalmente os trabalhadores informais. A economia brasileira já não ia boa, principalmente as classes pobres e negras, que já apresentavam extrema pobreza. Com o agravamento da pandemia, esta classe apresentou a maior demanda de vulnerabilidade, já que devido às desigualdades sociais e econômicas e de acesso de qualidade da saúde eram bastante prejudicados, pois usufruíam apenas do Sistema Único de Saúde, a qual ainda não oferta uma boa qualidade. A única saída para reverter a crise social e econômica é através das políticas públicas, sendo assim assegurando a garantia de uma segurança, a alimentação e a manutenção de uma renda mínima. Sistema prisional no contexto pandêmico. No Brasil, em tempos de crise sanitária, ficou ainda mais evidente o aumento das situações de desrespeito, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes às pessoas privadas de liberdade. A precária assistência à saúde, a escassez e má gerência dos alimentos, a falta de higiene tanto pessoal quanto das celas, a falta de água potável e a falta de circulação adequada da ventilação são fatores favoráveis para a mais rápida proliferação do coronavírus. Apenas 0,7% dos presos receberam a segunda dose da vacina ou imunizante de dose única, e das 754 mil pessoas encarceradas, apenas 17% receberam alguma dose da vacina contra o novo coronavírus, segundo o painel de vacinação do Ministério da Saúde.
A população carcerária deveria ser um dos grupos de mais alta prioridade devido às condições insalubres nas quais são submetidos. Porém, a vacinação que vem sendo regida de forma lenta revela pouca ou nenhuma importância dada às pessoas nessa situação pelo governo federal. Mas, de certo, faz parte das ideias do governo fascista excluir pessoas pobres e, na sua grande maioria, preta, que fazem a maior parte dos presos e presas das políticas públicas. A atuação da assistente social nesse contexto mudou muito. Com a suspensão de recebimento de visitas, foram instaurados projetos em algumas penitenciárias do Brasil, que consistia na escrita de cartas que eram enviadas a um e-mail institucional e, após análise, eram repassadas aos detentos como estratégia para facilitar o acesso e comunicação entre o serviço social e as famílias. Bolsonarismo e fascismo. A atual gestão presidencial do Brasil vem causando mortes evitáveis e o agravamento da pandemia no país. Em razão disso, a pandemia não sinaliza paz no Brasil devido ao aumento sistemático e de contágio nos últimos meses, colocando o país em um epicentro mundial com cerca de 3.000 mortes por dia. Entre diversas causas de morte no país está a inação do governo comandado pelo presidente Jair Bolsonaro e pela sua forte influência em curas ineficazes, ocasionando em morte a ponto de levar os hospitais a um estado de colapso. Diversas acusações apontam diretamente o governo bolsonarista como o principal propagador de aceleração disseminada do vírus cada vez mais explícito. A resposta do governo tem uma combinação mortal de inação e negligência, como a propagação de informações falsas. Entre elas está a divulgação em peso da cloroquina como tratamento eficaz, mesmo com a falta de evidência científica, e a recusa de e-mail da Pfizer, entre outros. Essa disseminação do vírus contribuiu para a desigualdade do Brasil, sendo postas as restrições para conter o vírus ocasionado em um nível elevado de desemprego no país. O então presidente Bolsonaro começou a banalizar a vacinação, gerando ainda mais um agravo social e econômico, e só teve uma contenção maior depois de queixas públicas da elite econômica, onde tentam convencer a necessidade de promover a vacinação. O governo se apropriou da fragilidade econômica do país para aumentar os valores das necessidades básicas do povo brasileiro, como gás, gasolina, energia e até mesmo os alimentos básicos, como o arroz e feijão, e entre diversos outros. Isso se deu como forma de reposição para o auxílio emergencial credenciado ao público. A atuação do governo foi analisada e reprovada por cerca de 57,2% da população e de especialistas de saúde no combate contra a pandemia da Covid-19. Auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um benefício criado pelo governo durante o período do Covid-19 para os trabalhadores informais, de baixa renda, microempreendedores individuais e contribuintes individual. Primordialmente, o auxílio era de R$ 600 e tinha o objetivo de minimizar os efeitos da pandemia sobre os mais vulneráveis. Com o passar dos meses, houveram mudanças nesse benefício e agora o valor varia entre R$ 150 e R$ 375, a depender da composição familiar. Vale ressaltar que o auxílio é limitado por família, significando que apenas uma pessoa pode se apoderar do auxílio mesmo que mais de uma se encaixem nos critérios, além do fato de que diversas famílias que se encaixam nas normas para o recebimento não possuem acesso à internet, bem como também a falta de organização que acabou por gerar aglomerações nas agências bancárias, ampliando assim a possibilidade do contágio. O atual presidente Jair Bolsonaro deu como desculpa pela redução do auxílio o fato de que não era possível se endividar mais, o que de fato gerou algumas controvérsias de opiniões para os deputados, enfatizando que o auxílio é fundamental para a pandemia.